Olá, muito prazer. Para aqueles que não me conhecem, sou o advogado e professor Asdrubal Júnior. O nosso comentário de hoje é sobre a questão do julgamento do mensalão, a discussão relevante de que se cabe ou não os chamados embargos infringentes nas ações penais originárias no Supremo Tribunal Federal. Eu pontuei aqui, para a gente discutir brevemente, algumas questões que são pilares, os pontos fundamentais dessa discussão. As questões relevantes dessa discussão estão pautadas nos seguintes aspectos. O primeiro deles é de que a Lei 8.038/90 é a lei que rege o procedimento nos tribunais superiores. Então, essa lei é de 90, posterior, portanto, à Constituição Federal de 1988. Essa lei de 90, ela prevê o rito da ação penal originária perante os tribunais superiores e, no nosso caso aqui, perante o Supremo Tribunal Federal. Na Lei 8.038 não há indicação, não há nenhuma previsão dos chamados embargos infringentes. Por outro lado, o regimento interno do Supremo Tribunal Federal prevê expressamente, no artigo 333, inciso 1, o cabimento dos embargos infringentes quando a decisão julgar procedente a ação penal originária e essa decisão for proferida sem unanimidade, vindo o parágrafo único a especificar que tem que ter o quórum mínimo de 4 votos no sentido contrário. Então aí fica o debate. Olha, aplica-se o regimento interno está contra a lei, não está contra a lei, está contra a Constituição, não está contra a Constituição, pode ou não ter os chamados embargos infringentes que devolve ao tribunal a oportunidade de rediscutir a questão de mérito, considerando que existiram votos no sentido da absolvição. O debate é realmente interessante. Mas qual que é o meu posicionamento? Vejam os senhores que, embora a lei seja posterior ao regimento interno, o regimento interno, inclusive, é anterior à Constituição de 88. Mas, embora o regimento interno seja anterior à Constituição de 88, já há um sem número de julgados no Supremo Tribunal Federal reconhecendo que o regimento interno do Supremo Tribunal Federal foi recepcionado pela Constituição de 88. Tudo bem, até aí nós temos a seguinte conclusão: o regimento interno está de acordo com a Constituição de 88, não é contrário à Constituição. Mas ainda falta resolver um outro ponto. Mas a lei é posterior à Constituição, a lei prevê o passo a passo do processo da ação penal originária e não prevê os embargos infringentes. Então estaria a lei revogando a disposição ou derrogando a disposição específica do regimento interno do Supremo? Digo aos senhores, na minha humilde opinião, que não. Não por quê? Porque um ponto relevantíssimo da lei é de que ela prevê sim o rito procedimental da ação penal originária, mas na sua previsão ela encerra até o julgamento. Ela não prossegue tratando sobre nada mais após o julgamento. Ela encerra até o julgamento. Então ela não contempla a discussão sobre eventuais recursos. Ela nem mesmo entra na parte dos embargos infringentes, ou dos embargos de declaração, ou de qualquer outro debate que se possa estabelecer após o julgamento. Então a lei fez a previsão do rito, mas não excluiu ou não criou nenhuma regra impeditiva de que após o julgamento não pudesse ter nenhum outro tipo de debate. Ou seja, a lei não prevê os embargos infringentes, mas não o proíbe, não o contraria, não tem nenhuma disposição expressa que impeça a possibilidade dos embargos infringentes. Por outro lado, os embargos infringentes estão previstos expressamente no regimento interno do Supremo e está contemplando um direito de recurso, um direito de ampla defesa, um direito daqueles previstos na Constituição Federal
como de maior significado, como direito fundamental previsto no artigo 5º, inciso 55 da Constituição, ou seja, em plena harmonia com os princípios que orientam o devido processo legal e que tutelam a ideia da ampla defesa e do contraditório. Logo, não há inconstitucionalidade de qualquer espécie. Enquanto a lei prevê o rito até um certo ponto, a previsão dos embargos infringentes no regimento interno vem em momento posterior a esse ponto que a lei tutelou qual era o rito procedimental. Então não há efetivamente nenhum tipo de colidência. A lei não está proibindo o embargo infringente e o regimento interno está criando esse direito, estabelecendo esse direito. O regimento interno de um tribunal pode sim criar direitos, e quando cria direitos, ele está equivalente à força de uma lei. Então, ele criou um direito, não está restringindo o direito, ao contrário, está criando um direito que está em harmonia com todos os princípios que orientam o devido processo legal, entre os quais, e sobretudo, o princípio da ampla defesa. Então, é bastante razoável que se entenda como cabível, sim, os embargos infringentes. Outro ponto relevante que a gente acentua também se ele não está contrário à lei, não está contrário à Constituição Federal, o assunto já foi enfrentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, eu diria que sim. Não de maneira assim direta, frontal, completamente frontal, mas de maneira tangenciada, a ponto de não se discutir em nenhuma situação anterior que o dispositivo do regimento esteja revogado pela Lei 8.038. Mas e se discutir, sim, cabe os embargos infringentes nesse caso? Aí naquele caso, como por exemplo na AP 409 do Ceará, foi discutido, cabe os embargos infringentes nesse caso? Aí foi dito, não cabe, porque não tem os 4 votos na direção da absolvição. Então a discussão era apenas se preencher os requisitos previstos no regimento, subentendendo-se claramente de que, óbvio, se eu estou já na parte seguinte da discussão, já discutindo que preenche os requisitos ou não preenche os requisitos previstos no regimento interno, é porque eu estou aceitando claramente que é vigente a regra do regimento interno. Então o Supremo já enfrentou a questão, já em 2 situações anteriores, na ação originária 1046 e na AP 409, e nas 2 situações considerou como válido os embargos infringentes. E mais um argumento para reforçar toda essa discussão. Vocês já devem ter visto em várias oportunidades, principalmente quando estudamos os princípios que regem o processo penal, que existe um princípio chamado princípio do favor rei, um princípio muito semelhante à ideia do princípio do indúbio pro réu, mas no indúbio pro réu é quando a dúvida versa sobre as provas do processo. No princípio do favor rei é quando há dúvida, mas essa dúvida, essa dubiedade de interpretação versa sobre as normas jurídicas aplicáveis ao caso, ou seja, quando há 2 ou mais interpretações jurídicas aplicáveis ao caso, qual eu devo adotar? Devo adotar, segundo o princípio do favor rei, aquela que é a mais favorável ao acusado. Então, não há dúvida também sobre a lógica desse princípio, que se tem 2 interpretações, uma interpretação de que não cabe os embargos infringentes e uma interpretação de que cabe sim os embargos infringentes, eu devo adotar aquela que privilegia o direito à mais ampla defesa, que é a que contempla a possibilidade do cabimento dos embargos infringentes. Logo, está aí uma oportunidade fantástica que o Supremo Tribunal Federal tem nesse momento de reafirmar a sua posição de que cabe os embargos infringentes, de reafirmar a lógica de que deve prevalecer o princípio da ampla defesa e que, naturalmente, esse é um princípio inafastável, independentemente do clamor público que possa versar o caso que esteja sob julgamento, como é, sem dúvida alguma, o caso do julgamento do mensalão. Mas mesmo nesse caso, e aí sem avançar sobre se devem ou não ser absolvidos, isso é uma questão de análise dos ministros e das provas constantes dos autos, estou aqui por dizer qual o meu posicionamento jurídico acerca do cabimento dos embargos infringentes. Me parece,
com a mais respeitosa vênia a todos aqueles que divergirem, que sem dúvida alguma cabe e deve ser reconhecido assim pelo Supremo Tribunal Federal os chamados embargos infringentes na ação penal originária perante o Supremo Tribunal Federal. Meus amigos, muito obrigado, até a próxima. Conto com vocês, compartilhem o nosso vídeo e podem mandar também as suas dúvidas, que a gente comenta sobre o assunto, faz novos vídeos e aí fica registrado o meu e-mail, asdrubaljunior@gmail.com. Manda as dúvidas para mim que eu vou responder para você. Um grande abraço.